O barulho constante dos monitores na UTI era a única companhia de Maria naquele momento de desespero absoluto. Pedro, seu marido, estava lá, lutando pela vida depois de um acidente de carro que tinha virado a rotina deles de cabeça para baixo, e a piora nas últimas horas era um golpe final, deixando claro que se ela não conseguisse uma quantia alta para um tratamento especializado e urgente em outra cidade, ela o perderia para sempre. Ela sentia o estômago embrulhado pela fome e pelo medo, e a única coisa que lhe dava forças era saber que o amor deles valia qualquer humilhação que ela teria que passar para salvar sua vida. A primeira pessoa que Maria ligou foi sua irmã mais nova, Ana, que sempre prometeu que estariam juntas para o que desse e viesse. Uma promessa que agora parecia apenas palavras vazias, flutuando ao vento frio do hospital. Ana atendeu com pressa, falando de uma viagem marcada e de um problema urgente com um cachorrinho que precisava de tosa. E quando Maria finalmente conseguiu soltar a bomba sobre a situação de Pedro, o silêncio do outro lado da linha foi pior do que um grito de guerra, revelando que a preocupação dela estava longe de ser prioridade na vida luxuosa e superficial da irmã. Ana disse que não tinha como ajudar financeiramente e, pior, disse que Maria deveria começar a se acostumar com a ideia de que a vida dá voltas e que Pedro precisava ser forte, desligando a ligação com uma frieza que deixou Maria tremendo. Desolada e com a mão suada agarrando o celular, Maria buscou a voz da experiência, a matriarca da família, Dona Marta, sua mãe, que apesar de sempre ter tido um temperamento duro e austero, era a pessoa em quem ela depositava a esperança de um abraço e um plano de ataque. A voz de Dona Marta, ao atender, não trazia calor nem preocupação, mas sim um tom de censura, como se a doença de Pedro fosse uma falha de planejamento de Maria, uma desorganização na vida que ela deveria ter previsto e evitado com mais cautela financeira. A conversa com a mãe foi uma faca de gelo no peito de Maria, pois Dona Marta não se limitou a dizer que não tinha dinheiro guardado para emergências de terceiros, mas também a lembrou que as pessoas colhem o que plantam, e que se Pedro não tinha um seguro de vida adequado, a responsabilidade era toda dele, reforçando que ela não poderia desfalcar o fundo de aposentadoria para corrigir erros de adultos irresponsáveis. O desprezo embutido em cada palavra, a indiferença mascarada de moralismo, fez Maria entender que o sangue não garantia lealdade e que a compaixão materna era uma fantasia que ela criou ao longo dos anos. Ainda restava João, seu irmão mais velho, o único que tinha uma situação financeira realmente estável, com propriedades e uma empresa bem-sucedida. E Maria ligou para ele com o que restava de sua dignidade, engolindo o orgulho para pedir um empréstimo, uma ajuda que ela prometeu pagar centavo por centavo, assim que as coisas melhorassem. João foi o mais traiçoeiro de todos, pois não negou diretamente, mas usou a tática da protelação covarde, dizendo que estava fora do país, em uma reunião importantíssima, que precisava falar com o contador e que ligaria de volta no dia seguinte, ou talvez no outro, deixando claro que a vida de Pedro não justificava interromper sua rotina. Naquele momento, enquanto desligava o celular sem uma única promessa real de ajuda, Maria sentiu a solidão mais pesada do que o próprio luto iminente, percebendo que não importava o quão frágil ela estivesse, a família que ela sempre defendeu e amou não moveria um dedo para evitar que ela caísse em um abismo. A realidade crua bateu como um trem desgovernado. Ela estava completamente sozinha, com a responsabilidade de salvar a vida de seu amor nos ombros, sem recursos e com as horas correndo contra ela. Se você já sentiu a dor do abandono quando mais precisava de um ombro amigo, eu te entendo. E é por isso que histórias como essa merecem ser contadas. Então, clique no botão de gostei e inscreva-se no Corações do Passado para acompanhar Maria nessa jornada difícil
e não perder o desfecho dessa história emocionante. A força dela vinha do fundo de sua alma, mas a necessidade material era um obstáculo impossível de superar, apenas com a boa vontade. Maria saiu do hospital para respirar, o ar frio da noite de inverno chicoteando seu rosto, e ela se viu parada na calçada escura, encarando o nada, com a carteira nas mãos, que continha apenas algumas notas amassadas, insuficientes para a passagem de ônibus de volta para casa, que dirá para o tratamento caríssimo que Pedro precisava. O desespero era palpável, transformando-se em lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto, misturando-se à garoa fina que começava a cair, lavando a última gota de esperança familiar. Foi nesse instante de total vulnerabilidade que um carro parou lentamente. Ao seu lado, o modelo mais antigo, mas bem conservado, e o motorista abaixou o vidro, revelando o rosto de um homem que parecia ter pouco mais de 50 anos, com um olhar estranhamente calmo e profundo. Ele não parecia um bandido, mas também não tinha a aura de um salvador, apenas um desconhecido parado na escuridão, observando a dor crua de Maria. O homem, que depois ela descobriria se chamar Elias, não fez a pergunta óbvia sobre se ela estava bem. Ele foi direto ao ponto com uma observação que a fez gelar o sangue, como se ele soubesse exatamente a dimensão do buraco em que ela estava. Ele disse com uma voz grave: Maria, eu sei que você precisa de ajuda, e sei que é urgente. O que ele está oferecendo a seguir não era apenas uma carona. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, pois a voz dele não trazia ameaça, mas uma estranha certeza. E a proposta que veio a seguir foi ainda mais desconcertante. Ele ofereceu o dinheiro que ela precisava, sem pedir garantias imediatas, apenas a confiança de que ela faria algo por ele em troca, algo que ele prometeu explicar depois, quando ela estivesse mais calma. Enquanto a imagem do desprezo de Ana, o julgamento de Dona Marta e a evasão de João passavam como um filme rápido em sua mente, Maria percebeu que a família fechou a porta na cara dela, mas aquele desconhecido, Elias, abriu uma fresta, por mais perigosa que parecesse. O rosto pálido de Pedro, dependendo daquela quantia, foi o gatilho final, e, em um ato de desespero total, Maria enxugou as lágrimas, apertou a carteira vazia e fez a escolha mais arriscada de sua vida, abrindo a porta do carro para o desconhecido, sem saber se estava entrando na solução ou no pesadelo. A adrenalina da fuga começou a se dissipar, deixando Maria com o corpo tremendo e uma vertigem terrível, pois a única certeza que ela tinha há poucos minutos era que aqueles capangas a levariam de volta ao inferno. Mas agora a incerteza era ainda maior, navegando na escuridão ao lado de um homem que se recusava a dar seu nome, mas que se autodenominava um mensageiro do seu problema. E o som da palavra problema ecoou em sua mente como um aviso do destino que ela havia escolhido. Ela tentou novamente perscrutar o motorista na penumbra, buscando algum sinal que confirmasse se ele era um aliado ou se era apenas mais uma peça no xadrez cruel que sua família havia montado, e ele parecia ser todo músculos e determinação, com ombros largos que quase tocavam o teto do carro, e ele dirigia com uma calma assustadora, como se fugir de criminosos fosse apenas mais uma parte de sua rotina diária de trabalho. E Maria sentiu um arrepio gélido ao constatar que ele estava completamente confortável com o perigo. O carro engoliu quilômetros em alta velocidade, e logo as luzes espaçadas da cidade se tornaram uma memória distante no espelho retrovisor. E eles mergulharam em uma escuridão rural, onde apenas o farol do carro iluminava a estrada sinuosa à frente, e o silêncio era tão opressor que Maria podia ouvir a própria respiração acelerada e os pequenos movimentos de José, que dormia pesado em seu colo.
ignorante de todo o drama que estava salvando a sua vida. Naquele momento de extrema vulnerabilidade, Maria abraçou José com mais força, sentindo o calor e o cheiro de inocência do filho como uma âncora em meio à tempestade de dúvidas. E ela sabia que não podia recuar, pois o destino de José era a única coisa que importava. Mas a verdade é que ela estava depositando toda a sua fé nas mãos invisíveis de um homem que a havia traído e agora nas mãos de um completo estranho. Não aguentando mais a tortura do silêncio e da falta de controle, Maria se inclinou para a frente, ignorando o perigo que a cercava, e sua voz, embora baixa, estava carregada de desespero e exigência. Onde estamos indo? Eu preciso saber, por favor, me diga qual é o plano de Elias. Para nós, pois não aguento mais viver na escuridão. O motorista, sem sequer desviar o olhar da estrada, que se estreitava cada vez mais, respondeu com a mesma aspereza de antes, e a sua voz era um comando inquestionável que exigia obediência imediata. O plano de Elias é que você obedeça. Ele não confiaria a mim esta tarefa se fosse para eu ficar conversando. Nós vamos sair do estado, Maria. Lembre-se, quanto menos você souber agora, mais segura você estará depois. A menção de sair do estado fez o estômago de Maria revirar, pois isso significava um exílio forçado, uma ruptura total com a pouca familiaridade que restava em sua vida. E ela observou a densa mata que cercava a estrada, percebendo que eles estavam em uma área completamente isolada, longe de qualquer resquício de civilização. E a pergunta surgiu, em sua mente, por que o isolamento? Seria Elias realmente capaz de tirá-la da mira da família, ou estaria ele apenas a levando para um lugar onde ninguém mais pudesse encontrá-la, nem mesmo ela mesma? Tentando entender a dimensão da ameaça, Maria questionou com urgência por que Elias não a havia simplesmente levado à polícia, um local que ofereceria proteção legal. E a resposta do motorista veio carregada de um cinismo sombrio. A polícia não faria nada. Você acha que a família que ele confrontou não tem contatos em todas as esferas do poder? O único lugar seguro para você e o menino é onde eles não podem olhar e onde eles não sabem que você pode estar. Se você está sentindo esse pavor crescendo junto com Maria e quer saber exatamente o que a família dela é capaz de fazer, eu te peço do fundo do coração para não perder o que acontece no próximo bloco, e a única forma de garantir que você vai ver o final desta história é se inscrevendo agora, mesmo no canal Corações do Passado, e ativando o sininho para o YouTube te avisar quando a gente voltar com a conclusão emocionante. O carro diminuiu drasticamente a velocidade, e Maria percebeu que eles haviam deixado a estrada de asfalto e estavam agora trafegando por um caminho de terra batida, cheio de buracos e pedras soltas que faziam o veículo sacudir violentamente, e o cheiro de mato e terra molhada invadiu o interior do carro, sinalizando que a jornada estava chegando ao seu destino temporário, e a ansiedade de Maria atingiu um pico insuportável. Após mais alguns minutos agonizantes, o motorista freou o carro com um solavanco final, e o silêncio que se seguiu à parada do motor era tão denso que parecia esmagar Maria, e ela olhou pela janela, distinguindo apenas a silhueta de uma casa de madeira, simples, mas aparentemente robusta, completamente escondida pela vegetação, e nenhuma outra luz ou sinal de vida podia ser visto. O motorista virou-se ligeiramente e, pela primeira vez, Maria pôde ver a sombra de um sorriso frio em seu rosto, e ele indicou a porta com a cabeça e disse apenas: "É aqui. Você ficará sozinha por enquanto. Elias virá quando for seguro. Meu trabalho termina na porta." E Maria piscou, atordoada, e quando levantou os olhos para a casa, viu uma única luz acesa na janela de cima e uma figura parada ali, observando o carro, uma figura que ela não reconheceu, mas que lhe causou
um medo que superava até mesmo o de sua fuga. Maria sentiu o sangue gelar nas veias, e a visão daquela pessoa, parada na janela superior da casa de madeira, não era de forma alguma reconfortante, mas sim um sinal claro de que ela havia acabado de trocar um tipo de perigo por outro completamente novo. E o motorista, percebendo o pavor que tomava conta de Maria, deu um leve toque de buzina para indicar que não esperaria mais e... Seu gesto apressado deixava claro que ele tinha pressa em cumprir a sua parte do acordo e desaparecer daquele lugar isolado, antes que a escuridão trouxesse consigo mais testemunhas indesejadas. Com o motor desligado, o único som audível era o estridente zunido dos insetos noturnos e o farfalhar das folhas sob o vento frio da madrugada, e o motorista abriu a porta com um rangido metálico, estendendo a mão para Maria em um gesto que não era de ajuda, mas sim de ordem, e ele reforçou o aviso de Elias com uma seriedade gélida, dizendo que se ela hesitasse por um segundo, o esforço de tirá-la da mira da família poderia ser em vão, e que o perigo ali fora era real e imediato. E a família tinha olhos em todos os lugares. Maria pegou o filho no colo, que dormia um sono pesado e inocente, completamente alheio ao terror que envolvia sua mãe. E a mulher saiu do carro cambaleante, sentindo a terra úmida e fria sob os pés. E o motorista nem sequer esperou que ela se afastasse, dando a partida no motor e fazendo uma manobra brusca, desaparecendo em meio à escuridão da estrada de terra, deixando Maria completamente sozinha no breu, tendo como única referência a silhueta daquela casa estranha e a luz tênue que vinha da janela de cima. Avançando com o coração acelerado e a respiração suspensa, Maria caminhou os poucos metros que a separavam da porta da casa. E antes que pudesse sequer levantar a mão para bater, a porta rangeu e se abriu lentamente. E o vulto que ela havia visto na janela desceu o pequeno lance de escadas internas, revelando um homem de meia-idade, com o rosto marcado pela exaustão e pelos anos, vestindo roupas simples e escuras, mas com um par de olhos incrivelmente atentos e frios. O homem não ofereceu um sorriso nem uma palavra de boas-vindas, e o silêncio que se instalou entre eles era tão pesado quanto a noite ao redor, e ele indicou a sala com um aceno da cabeça e disse com uma voz rouca, e sem inflexão que parecia ter sido usada poucas vezes, "Eu sou José. Elias me deixou aqui para garantir a segurança de vocês. O menino parece cansado. José não parecia um salvador, mas sim um carcereiro. E a maneira como ele observava Maria de cima a baixo trazia um calafrio ainda maior do que a indiferença da própria família, pois ali ela estava sob a guarda de um desconhecido, cuja lealdade pertencia inteiramente a Elias, um homem que ela mal conhecia, e essa realidade a atingiu com a força de um soco no estômago. Ela trocara a prisão familiar por um isolamento total, totalmente dependente da palavra de um estranho. Sem dar tempo para que Maria formulasse qualquer pergunta, José começou a estabelecer as regras daquele refúgio forçado, enfatizando que a segurança deles dependia da discrição absoluta, e ele ordenou que a criança não chorasse alto, que Maria só usasse as luzes estritamente necessárias, e que, sob hipótese alguma, eles deveriam se aventurar para fora do perímetro da casa, pois, se alguém os visse, a localização estaria comprometida e a segurança de todos estaria arruinada. Maria sentiu um nó na garganta diante daquela perda completa de controle, percebendo que Elias havia montado uma verdadeira cela para protegê-los, e ela se perguntou novamente o que motivava aquele homem a se arriscar tanto por ela e seu filho. E o mistério por trás da generosidade de Elias apenas aprofundava a sensação de que ela estava presa em um jogo cujas regras ela jamais entenderia. E a única coisa certa era que ela não tinha mais para onde ir. Se você está aí do outro lado da tela,
ansioso para descobrir o que Elias realmente espera ganhar com esse plano arriscado e se Maria conseguirá desvendar esse mistério antes que seja tarde demais. Não se arrisque a perder o final, pois as reviravoltas estão apenas começando e a única forma de garantirmos que você veja o desfecho dessa história emocionante é se inscrevendo agora mesmo no canal Corações do Passado. José indicou um pequeno quarto no andar de baixo, que era mobiliado com uma cama simples e um armário velho. E Maria deitou o menino, cobrindo-o com a manta, e naquele momento de vulnerabilidade, ela olhou para José, buscando algum sinal de humanidade. Mas ele apenas assentiu com a cabeça e se retirou, voltando para a sala, onde se sentou em uma cadeira de balanço de costas para o quarto, assumindo a posição de sentinela silenciosa. Enquanto o sono não vinha, Maria ficou deitada, ouvindo o ritmo lento e constante da cadeira de balanço de José, e a sua mente trabalhava incessantemente, tentando decifrar se o homem na sala era um anjo da guarda ou um mercenário. E o silêncio da mata, em contraste com o barulho distante e rítmico daquela cadeira, criava uma sinfonia perturbadora de isolamento e vigilância, tornando impossível qualquer sensação de paz. O medo crescia, pois Maria percebia que, embora estivesse segura da família, ela estava completamente à mercê de José e de Elias, e a linha entre proteção e cativeiro parecia cada vez mais tênue a cada minuto que passava naquela casa solitária. E ela não conseguia evitar a ideia terrível de que talvez Elias não fosse seu salvador, mas sim um predador com um plano que superava qualquer ameaça anterior. Ainda acordada, Maria se levantou e olhou pela pequena janela embaçada do quarto, tentando penetrar a escuridão da mata. E foi então que ela viu algo que fez seu corpo enrijecer por completo. Um pequeno e breve brilho de luz vindo da floresta densa, quase como um reflexo metálico ou um flash rápido de uma lanterna que se apagou imediatamente, deixando Maria com o pavor gélido de que eles haviam sido seguidos e que a família desprezada já sabia onde encontrá-los. Maria recuou da janela com a sensação gélida de que o medo tinha se materializado em um ponto de luz, e o coração disparou como um tambor dentro do peito, pois a certeza de que eles haviam sido rastreados era quase mais fácil de aceitar do que a ideia de que ela estava enlouquecendo e vendo coisas, mas a mente dela gritava que aquele brilho metálico tinha sido rápido demais e deliberado demais para ser apenas um reflexo inocente, e a única pessoa que poderia confirmar se ela estava em perigo real era José, o homem que ela temia quase tanto quanto a indiferença cruel de sua própria família. Ela saiu do quarto com passos tão leves que mal pareciam tocar o assoalho de madeira, mas mesmo assim, o rangido fino da tábua sob o peso de seu corpo parecia ecoar pela casa inteira, traindo sua presença. E ela se moveu em direção à sala, onde o som lento e repetitivo da cadeira de balanço era o único indício de que José ainda estava acordado, servindo como a batida de um relógio que marcava o tempo em contagem regressiva para algum evento terrível que ela não conseguia prever. Ao se aproximar da silhueta imponente e imóvel de José, Maria hesitou, pois ele continuava de costas, totalmente alheio à sua presença ou fingindo estar, e ela precisou reunir toda a coragem que lhe restava para quebrar aquele silêncio sufocante, e o nome dele saiu como um sopro rouco, quase inaudível. Mas José parou o movimento da cadeira de balanço instantaneamente, em um silêncio tão abrupto que a fez saltar no lugar, e ele perguntou o que ela queria, sem sequer se virar para encará-la, mantendo a postura de sentinela. Maria engoliu em seco, tentando dar clareza à sua voz para descrever o que tinha visto. O ponto de luz na escuridão mais densa da mata, a Pajen Bissá,
Sensação de que não era um animal, mas sim um flash vindo de algo feito pelo homem. E ela despejou sua aflição em José, perguntando se ele tinha visto ou ouvido algo, ou se ele tinha alguma forma de monitorar o perímetro da casa, pois a incerteza era muito pior do que a confirmação de que o perigo estava à espreita. Depois de um longo momento de silêncio, José finalmente se virou devagar, e o movimento da sua cabeça foi o único que ele fez, revelando um olhar fixo e frio que parecia analisar não a mata, mas sim a sanidade de Maria. E ele questionou com uma voz baixa e dura se ela tinha certeza da localização exata do brilho. E se o flash tinha sido repetitivo, agindo menos como um protetor e mais como um interrogador experiente que buscava a falha na narrativa dela, o que só fez o terror de Maria aumentar. Ela insistiu que era real e perguntou com a voz embargada se Elias realmente tinha previsto a possibilidade de que fossem seguidos, e se a segurança daquele refúgio era de fato inquebrável, pois a ideia de ter trocado o desprezo de sua família por um risco fatal nas mãos de inimigos desconhecidos era esmagadora, e ela jogou a dúvida no ar. Será que o brilho veio de sua família desprezível? Ou será que era um aviso de que Elias tinha inimigos mais perigosos do que ela podia imaginar? José, com a calma que parecia ensaiada, advertiu Maria de que qualquer descuido naquele lugar seria fatal e que ela deveria manter a criança em silêncio absoluto e nunca se aproximar das janelas. E ele disse que o brilho poderia ser um fenômeno natural da floresta, mas que ele estava sempre vigilante. E então ele soltou uma frase cortante que atingiu Maria em cheio. Se alguém souber que vocês estão aqui, Maria, a culpa não será de quem buscou, mas sim de quem permitiu ser visto. Aquele comentário não só a culpava preventivamente por qualquer falha na segurança, como também a fez perceber, com um arrepio de compreensão, que a ameaça de punição se estendia para além dos limites da família, e que José e Elias controlavam aquela prisão voluntária com regras rígidas, onde a sobrevivência dela dependia inteiramente da obediência, e que se algo desse errado, o castigo não viria dos seus parentes, mas sim do seu suposto protetor. Maria começou a juntar as peças do quebra-cabeça, e a dúvida sobre a verdadeira motivação de Elias se solidificou, pois tanto empenho e tanto risco para proteger uma mulher que ele mal conhecia não fazia sentido, a menos que ela fosse uma peça central em um esquema muito maior, e a sensação de que ela era um objeto e não uma pessoa a ser salva cresceu em seu peito, deixando claro que ela não era a beneficiada da generosidade de Elias, mas sim um peão em um jogo de xadrez perigoso. Se você está aí do outro lado da tela, ansioso para desvendar se Elias é um verdadeiro salvador ou um predador com um plano que envolve Maria em algo muito mais sombrio, você não pode correr o risco de perder a conclusão dessa saga angustiante, pois as reviravoltas finais estão apenas começando. E a única maneira de garantirmos que você veja o desfecho dessa história é se inscrevendo agora mesmo no canal Corações do Passado e ativando o sino de notificações. Maria deu as costas para José e voltou para o quarto, mas agora ela estava determinada a desvendar a verdade por conta própria, e ela olhou para o filho, que dormia tranquilo, e prometeu a si mesma que não seria mais um fantoche nas mãos de Elias, e ela retornou à pequena janela embaçada, tentando penetrar a escuridão, e o brilho não estava mais lá, mas algo mais a incomodou profundamente, um cheiro fraco de fumaça, trazido pela brisa úmida da floresta, que definitivamente não existia quando ela chegou. Aquele cheiro tênue, quase um rastro de combustão que flutuava no ar gelado da noite. Era a prova irrefutável de que havia atividade humana muito próxima, e Maria sentiu o pavor gélido subir pela espinha, pois,
Se alguém estava fazendo uma fogueira ou acendendo um cigarro naquelas profundezas, era porque estava esperando, e ela se perguntou se o fogo estava sinalizando a localização dela para seus perseguidores, ou se era um aviso de que a paciência de quem o seguia havia se esgotado e que a ameaça estava finalmente prestes a sair das sombras. O cheiro de fumaça não era só um sinal. Era uma certeza gelada que se instalava nos ossos de Maria, dissipando qualquer vestígio de esperança de que aquele local fosse o refúgio seguro que Elias tinha prometido com tanta convicção, e a ideia de que José poderia estar ali na função de carcereiro e não de protetor ganhava uma força assustadora, fazendo-a compreender que a ameaça não estava apenas vindo de longe na escuridão, mas poderia estar sendo cultivada ali mesmo, sob o mesmo teto, debaixo da vigilância implacável daquele homem calado. Maria abraçou o filho com uma força desesperada e, nesse instante, a fragilidade que a tinha acompanhado durante os dias de desespero deu lugar a uma fúria silenciosa, a determinação inabalável de uma mãe que se recusa a ser um sacrifício em um jogo que ela não entende. E ela se levantou, limpando as lágrimas que ousavam escorrer, prometendo a si mesma que, se fosse para morrer ali, não seria sem lutar e sem expor a verdadeira face daquele homem que a vigiava e daquele que se intitulava seu Salvador. A primeira coisa que ela fez foi inspecionar o quarto minúsculo, mas não procurando por armas, e sim por rotas de fuga ou por qualquer objeto que pudesse servir de ferramenta ou distração. E ela notou que as tábuas do chão eram antigas e rangiam com cada passo, o que significava que, se ela tentasse se mover enquanto José estivesse acordado, ele a ouviria imediatamente. E a janela era muito pequena e estava trancada por dentro com parafusos enferrujados que pareciam ter sido colocados ali muito tempo atrás, garantindo que não se abriria nem por força e nem por delicadeza. Ela então se encostou cuidadosamente na porta de madeira que separava seu quarto do cômodo principal, onde José deveria estar, e forçou a audição, tentando captar qualquer ruído que indicasse a posição e o estado de alerta dele. E o silêncio era quase total, pesado, interrompido apenas pelo estalar ocasional da madeira da cabana se ajustando ao frio da noite, um silêncio muito mais perturbador do que qualquer barulho, pois a quietude de José parecia ensaiada, como a de um predador que espera o momento certo para o bote. E a dúvida martelava em sua cabeça. Ele estaria dormindo profundamente ou estaria acordado, esperando o movimento dela. Naquele momento de extrema tensão, Maria relembrou as palavras de Elias, que lhe garantiu a segurança inquebrável daquele refúgio, e ela se perguntava se toda aquela arquitetura de proteção não era, na verdade, uma prisão sofisticada, projetada não para mantê-la a salvo do mundo, mas para mantê-la dentro e sob controle de Elias, e a percepção de que ela poderia ter trocado uma vida de desprezo pela sua família por uma morte planejada, nas mãos de um desconhecido, foi um golpe no estômago, tirando seu ar e quase a fazendo cair de joelhos. O desespero de estar presa e monitorada a centenas de quilômetros de qualquer ajuda, em um lugar onde o único ser humano que deveria protegê-la a olhava com desconfiança, era quase insuportável, e ela sentiu a dor do abandono se misturar ao terror da armadilha, e a imagem de sua família, fria e indiferente, retornou. E ela se deu conta de que o mal que eles lhe causaram era emocional, lento e sufocante, mas o mal que Elias podia lhe oferecer era rápido, letal, e estava ali, a poucos metros de distância, respirando o mesmo ar úmido da floresta. Se a angústia de Maria em saber se o homem que a salvou é, na verdade, o seu maior inimigo, está te prendendo na cadeira,
e você não quer perder o desenrolar final dessa teia de engano, a única coisa que você precisa fazer agora mesmo é apertar o botão de se inscrever no canal Corações do Passado e ativar o sino, porque o desfecho está próximo e a verdade sobre Elias será revelada nas próximas horas. E você não pode correr o risco de ficar de fora deste momento. Com a determinação renovada, Maria retornou à porta e começou a procurar algo mais tangível, algo que José pudesse ter deixado cair ou escondido, e ela sabia que o carcereiro precisava da chave da porta de entrada principal para trancá-los de vez. E ela tateou o chão e as bordas dos móveis rústicos no quarto ao lado através da fresta, buscando o metal frio, de uma chave mestra ou de um canivete, qualquer objeto que pudesse desarmar o sistema de segurança. A mão de Maria deslizou sob o tapete da entrada, um tecido grosso e úmido que parecia esconder muito mais do que sujeira, e em vez do anel de chaves que ela esperava encontrar, seus dedos encontraram um objeto pequeno, retangular e liso, e ela puxou com cuidado, sentindo o coração disparar, e era um isqueiro de metal, do tipo industrial, forte, com as marcas de uso intensivo, e ela o reconheceu imediatamente como o aparelho que José usava para acender pequenos gravetos quando estava preparando o café da manhã. A descoberta do isqueiro era muito mais grave do que encontrar uma chave, pois se José tinha acendido algo com ele recentemente, isso provava que ele era o responsável pela fumaça que Maria tinha sentido, e se ele estava usando fogo, ele estava se comunicando ou sinalizando com o exterior, e a dúvida a consumiu. Estaria ele sinalizando para os inimigos de Elias que ela estava ali, ou estaria ele alertando os capangas do próprio Elias que a prisioneira estava se tornando um problema? No exato instante em que a implicação do isqueiro atingiu Maria com força total, o silêncio da noite foi quebrado, e não era o som de uma brisa, mas um ruído inconfundível, o peso de um corpo humano sobre o solo da floresta e o som seco de um galho sendo pisado e quebrando muito perto, e Maria congelou, apertando o isqueiro na mão, o pavor lhe tirando o ar e as pernas. Eram passos lentos e cautelosos, que se aproximavam da cabana, e não parecia ser o andar de José, que ela conhecia pelos rangidos no chão, e o terror se tornou absoluto, e Maria se arrastou até a janelinha e forçou a visão através da sujeira do vidro, e ela não viu o brilho misterioso nem a fumaça, mas viu, bem rente à parede da cabana, uma sombra escura e alongada se movendo, uma silhueta que parecia maior e mais imponente do que o vigilante, deixando Maria paralisada com a certeza de que a ameaça tinha finalmente chegado, e ela não estava apenas sendo procurada por sua família, mas sim cercada por predadores desconhecidos. Maria não conseguiu se mover. O terror a paralisou completamente, o som da madeira rangendo sob o peso daquele intruso se tornando a única coisa audível no universo dela, e ela se encolheu o máximo que pôde no canto mais escuro, rezando para que a penumbra fosse suficiente para escondê-la da visão de quem quer que estivesse vindo, enquanto apertava o envelope contra o peito, como se fosse um escudo, que representava a única chance de vida para seu filho Pedro. Não eram passos apressados de alguém correndo, mas um caminhar lento e metódico, quase um arrastar, o que aumentava o pavor de Maria, pois parecia que aquela pessoa tinha todo o tempo do mundo e estava vindo exatamente na direção dela, caçando-a no labirinto de abandono daquele galpão frio. E ela se perguntou naquele instante se Elias tinha armado uma emboscada, se ele pretendia tirá-la de momento após usá-la como isca ou mensageira de algo perigoso demais. A mente de Maria gritava ordens para que ela corresse, que abandonasse o envelope e a lajota aberta, que voltasse para o carro antes que fosse tarde demais.
Mas o pensamento de Pedro doente, precisando urgentemente daquele dinheiro prometido, a travou no lugar. E ela sabia que fugir agora significaria a morte de seu filho e a rendição total a um futuro sem esperança. E por isso, ela estava disposta a enfrentar o que fosse preciso por ele. A silhueta da pessoa finalmente começou a tomar forma. Na entrada do corredor, ainda turva pela escuridão, mais alta e imponente, e Maria sentiu o ar rarear em seus pulmões, conseguindo distinguir apenas a sombra alongada que se projetava pelas laterais daquele corpo volumoso, mostrando que o desconhecido estava usando algo que cobria grande parte do seu corpo, aumentando ainda mais o mistério e a ameaça de um confronto iminente. O passo parou bruscamente, a poucos metros de onde Maria estava escondida, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante do que o barulho dos passos, e ela podia sentir a presença forte e vigilante daquele estranho farejando o ambiente. E ela teve certeza de que ele sabia que havia alguém ali, sentindo o rastro de sua presença ou percebendo que a lajota que cobria o esconderijo estava fora do lugar ou tinha sido mexida recentemente. De repente, a figura deu um passo lateral, não em direção a Maria, mas em direção exata ao buraco onde a lajota estava levantada, e um som rouco e gutural escapou do desconhecido que parecia mais uma tosse forçada ou um aviso, e Maria soube que ele estava ali por causa do mesmo objeto. Talvez fosse o dono do envelope, ou pior, alguém que queria impedir que Elias colocasse as mãos naquele conteúdo misterioso. Sem pensar duas vezes, impulsionada pelo instinto de sobrevivência e pela necessidade de proteger o objeto que representava a vida de Pedro, Maria se levantou num rompante rápido e desesperado, jogando a lajota de volta no lugar, com um baque seco e surdo que ecoou no galpão, atraindo instantaneamente toda a atenção da figura para ela, e expondo sua presença ali sem a menor chance de esconderijo. A figura então se virou de uma vez, e pela primeira vez Maria conseguiu ver um pouco mais do seu rosto, ou melhor, da ausência dele, pois o desconhecido estava com um boné muito baixo e um cachecol cobrindo o pescoço e a boca, deixando apenas os olhos visíveis. E esses olhos, na penumbra, eram frios e vazios, fixos nela, com uma intensidade de predador que a fez sentir um calafrio percorrer a espinha. Uma voz masculina, grave e metálica, que parecia ter sido forçada a sair de uma garganta seca, ecoou no corredor, dizendo apenas 3 palavras que foram o suficiente para esmagar a esperança de Maria. Eu sei quem você é. E a mulher sentiu que não era apenas uma ameaça física, mas um conhecimento profundo sobre o seu desespero e sobre o acordo que ela havia selado com Elias. E esse conhecimento a colocava em risco mortal. Se você está acompanhando o drama de Maria, sentindo o desespero dela nesse confronto e quer saber como ela vai se livrar dessa armadilha, ou se Elias a traiu de vez e a colocou nessa situação sem volta, faça um favor para a gente e se inscreva agora mesmo no Corações do Passado para garantir que você não vai perder nenhum lance dessa história que está tirando o nosso sono de tanta emoção. Nesse instante tenso, antes que Maria pudesse responder ou correr, a buzina do carro que a esperava lá fora soou 2 vezes, curta e impaciente, um aviso claro do motorista de Elias de que o tempo dela havia terminado e que ela precisava retornar imediatamente, criando uma distração momentânea que Maria percebeu ser a única chance de escapar daquela criatura misteriosa. A figura deu um passo hesitante, dividida entre ir atrás de Maria ou investigar se a mulher tinha de fato conseguido pegar o envelope da lajota. E Maria aproveitou essa fração de segundo crucial, virando-se e correndo em disparada em direção à porta aberta e à luz fraca da rua, sentindo que a sombra estava logo atrás dela, esticando a mão para agarrá-la pelo cabelo no último segundo.
Maria correu com toda a força que restava em suas pernas, os pulmões queimando e o pânico sendo o único combustível para seu corpo exausto. E ela sentiu o ar vibrar atrás de si, sabendo que a figura estava a apenas um passo de distância. A respiração pesada do desconhecido, misturada ao som dos seus próprios passos, descompassados no cimento frio do galpão, uma corrida desesperada pela vida que parecia prestes a terminar ali mesmo naquele corredor escuro e úmido. Ao alcançar a soleira, a luz da rua invadiu seus olhos, e ela não pensou em mais nada, exceto em mergulhar para dentro do carro preto, onde o motorista, um homem grande e silencioso que ela mal conhecia, a esperava com a porta aberta. E no segundo em que ela se jogou no banco de couro, a porta bateu com violência, isolando-a da escuridão, mas não do medo que continuava grudado em sua pele como uma segunda sombra. O motorista acelerou bruscamente, fazendo os pneus cantarem um pouco no asfalto molhado da noite, e Maria se virou para trás, tentando discernir se o vulto a tinha seguido. Mas a escuridão do galpão engoliu a figura tão rapidamente quanto ela tinha aparecido, deixando apenas a sensação opressiva de que aqueles olhos, vazios ainda, a observavam de algum lugar. E só então ela pôde apertar o envelope em suas mãos, confirmando que, apesar do terror, a missão tinha sido um sucesso. O medo agora se transformou em uma raiva fria, direcionada ao homem em quem ela tinha depositado toda a sua confiança. E a frase, "Eu sei quem você é", reverberava na sua mente como um sino de alarme ensurdecedor, provando que Maria não havia sido descoberta por acaso, mas sim que alguém a havia delatado, ou pior ainda, que Elias tinha falhado em manter seu segredo, ou, no cenário mais aterrorizante, ele próprio a tinha mandado para aquela armadilha como isca para testar quem mais estava atrás do envelope. O carro parou diante de um prédio de apartamentos moderno e discreto, completamente diferente daquele galpão abandonado. E o motorista apenas indicou com um movimento de cabeça que ela deveria descer, mantendo a mudez que ele havia demonstrado desde o início daquela noite. E Maria sentiu o estômago revirar com a antecipação nervosa do que estava por vir. Pois agora ela precisava encarar Elias e exigir respostas sobre o preço de sua vulnerabilidade. Ela subiu pelo elevador espelhado, o envelope pressionado contra o peito, e a porta de um apartamento luxuoso se abriu, revelando Elias sentado em uma poltrona de couro, iluminado pela luz fraca de um abajur, com uma expressão de quem estava esperando, mas não de forma tranquila, e sim com a tensão de um predador que estava analisando o sucesso de sua caçada. Elias não se levantou, não perguntou se ela estava bem ou se havia encontrado algum problema. Seus olhos estavam fixos unicamente no objeto nas mãos de Maria. E ele fez um gesto com a mão para que ela se aproximasse, mantendo aquela aura calculista que a fazia questionar cada palavra e cada promessa feita desde o primeiro contato, deixando claro que a única coisa que importava para ele era o sucesso da missão. Ela caminhou até a mesa de centro e jogou o envelope ali com uma força desnecessária, e o papel amarelo deslizou pelo vidro até parar perto da mão de Elias, e Maria cruzou os braços, respirando fundo para controlar a voz, perguntando quem era aquele homem que a conhecia e quem mais sabia sobre o acordo secreto deles, pois ela não arriscou a vida do seu filho para ser usada como peão em um jogo que ela mal entendia. Se você também está sentindo a indignação de Maria e quer descobrir se Elias vai confessar que a traiu ou se vai se defender dessa acusação terrível, se inscreva agora mesmo no Corações do Passado para não perder o desenrolar dessa tensão que está só começando. Elias pegou o envelope, virando-o lentamente entre os dedos, e um sorriso quase imperceptível surgiu em seu rosto. Mas a calma dele era mais irritante do que qualquer grito.
e ele disse que era natural que houvesse outros interessados nesse tipo de material, e que a identidade de Maria era conhecida por ser a mãe do menino que precisava desesperadamente de ajuda, minimizando o risco que ela havia acabado de enfrentar com uma frieza que cortava o coração. Maria insistiu, sentindo que a resposta dele era uma evasiva, e ela perguntou o que havia de tão valioso ali dentro para que alguém arriscasse a vida por aquilo e para que Elias pagasse uma fortuna por algo que poderia ser obtido de forma mais legal. E ela viu que, ao contrário de todos os outros momentos em que ele parecia o controlador, agora Elias hesitou. E seus olhos fixaram no envelope com uma profundidade que ela nunca tinha visto antes. Depois de um longo silêncio, Elias olhou diretamente para Maria, e a sua voz, geralmente grave e confiante, continha um fio de seriedade que era genuíno, e ele alertou que o conteúdo daquele envelope não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre algo que poderia desestruturar famílias inteiras e destruir a reputação de pessoas muito influentes, e era por isso que eles estavam dispostos a matar para impedir que aquilo viesse à tona. E sem dizer mais nada, com os olhos fixos em Maria, como se quisesse que ela testemunhasse o momento exato em que o inferno seria desencadeado, Elias deslizou o dedo cuidadosamente sob o lacre do envelope envelhecido, rasgando o papel com um som seco que soou ensurdecedor na sala silenciosa. E ele estava prestes a puxar o que quer que fosse o segredo guardado ali, e Maria prendeu a respiração, sabendo que o futuro de seu filho e a verdade sobre aquele homem misterioso estavam prestes a ser revelados naquele instante. Elias retirou de dentro do papel amarelado não um feixe de notas ou um pendrive tecnológico, mas sim uma folha simples, dobrada em 4 partes, parecendo mais um documento de arquivo antigo do que um mapa para um tesouro, e a forma como ele segurou aquele pedaço de papel fino, quase com reverência e temor, fez o ar da sala pesar ainda mais, indicando que o poder daquele segredo não estava na sua materialidade, mas sim no que estava escrito ali. Maria tentou se inclinar para ver o conteúdo da folha, curiosa e aterrorizada ao mesmo tempo com o que poderia ser tão destrutivo, mas Elias recuou ligeiramente, como um cão protegendo um osso valioso, e a luz fraca do abajur refletiu em seus olhos enquanto ele lia silenciosamente, e o ritmo de sua respiração se alterou drasticamente, de calmo para tenso, quase sufocado pela informação que absorvia, e ela percebeu que a revelação era forte demais, até para a frieza habitual daquele homem. Um misto de satisfação fria e espanto genuíno começou a desenhar-se no rosto de Elias, e Maria percebeu que ele havia subestimado a força daquele segredo, ou que a informação ali contida superava todas as suas expectativas. E por um momento, a máscara de controlador implacável caiu, revelando um homem que estava prestes a jogar o maior jogo de sua vida, onde o risco era total, e ela sentiu um medo profundo por estar ao lado dele. Ela não podia mais suportar a agonia da espera, e batendo levemente na mesa de vidro com a palma da mão, Maria exigiu que Elias falasse de uma vez o que era aquilo, se era algo que a envolvia diretamente, ou se era apenas a chave para a riqueza dele, pois ela precisava saber se a sujeira na qual ela havia se metido valeria a vida tranquila do seu filho que ela tanto sonhava. E a urgência em sua voz era inegável. Elias respirou fundo e finalmente lhe disse que aquilo era o atestado irrefutável de uma fraude bilionária, um esquema de corrupção que envolvia figuras políticas de altíssimo escalão. E mais importante ainda para Maria, ligava a riqueza da família de seu falecido marido, aquela mesma que a havia desprezado, a uma série de crimes que poderiam levá-los à ruína imediata, e essa
Bomba de informação fez o chão sumir sob os pés dela. O choque atingiu Maria como um soco no estômago, porque era impensável que a família que ostentava tanta honra e tradição estivesse envolvida em algo tão sujo e criminoso. E, de repente, ela entendeu por que o desprezo e a indiferença deles eram tão profundos. Eles não estavam apenas a abandonando na miséria. Eles estavam garantindo que ela e o filho não fossem testemunhas ou beneficiários de uma fortuna manchada de ilegalidade. E a frieza deles agora tinha uma explicação nefasta. Elias alertou que, com a posse daquele documento, eles se tornavam alvos diretos e que a pessoa que Maria havia encontrado no estacionamento não era um mero curioso, mas sim alguém que havia sido enviado para recuperar o papel a qualquer custo e que agora, com o segredo revelado, a proteção que ele oferecia a Maria precisava ser dobrada, porque a briga não era mais por dinheiro ou poder, mas sim pela sobrevivência imediata. Enquanto Elias falava sobre a necessidade de se mudar, imediatamente daquele apartamento, um som metálico e seco vindo da porta de entrada do apartamento. Um ruído que não era de chave, mas sim de algo sendo forçado, fez com que os dois parassem de falar ao mesmo tempo, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo pulsar frenético do coração de Maria, que agora ouvia o som inconfundível de uma invasão. Elias levantou-se rapidamente, o papel apertado na mão, e seus olhos, antes frios e calculistas, agora brilhavam com uma urgência desesperada. E ele murmurou para Maria que, a essa altura, a segurança do prédio já devia estar comprometida e que, pelo visto o homem que ela tinha encontrado, havia conseguido avisar aos seus chefes sobre a entrega do documento explosivo. E eles não tinham mais nem um segundo para discutir o plano. Ele pegou o braço de Maria com uma firmeza inesperada e a puxou em direção a uma porta discreta que ela nem havia notado, escondida na parede da biblioteca, e a adrenalina começou a bombear nas veias dela, transformando o medo paralisante em instinto de luta, porque agora ela não estava fugindo de credores ou de problemas financeiros. Ela estava fugindo de assassinos contratados pela mesma família que jurava ser de bem. Naquele momento, de terror absoluto, Maria compreendeu que, mesmo que Elias fosse um desconhecido perigoso e envolto em mistério, ele era o único que estava lutando ao lado dela, o único que não a havia desprezado e o único que poderia protegê-la de sua própria família. E se você também acha que a Maria fez a escolha certa, mesmo que arriscada, deixe seu like e se inscreva no Corações do Passado para não perder os próximos passos dessa fuga que promete ser eletrizante. O som na porta se intensificou, acompanhado por um ruído alto de madeira estilhaçando, e Elias abriu a passagem secreta, empurrando Maria para dentro de uma escuridão úmida. E antes que ele pudesse segui-la, um vulto enorme e sombrio invadiu a sala de estar com uma velocidade assustadora, e Maria ouviu Elias soltar um grunhido abafado, e a porta da passagem foi fechada com violência, deixando Maria sozinha na escuridão, sem saber se Elias tinha conseguido escapar ou se ela acabara de presenciar o fim trágico da única pessoa que a estava protegendo. O cheiro de mofo e poeira antiga engoliu Maria quando a porta pesada da passagem secreta se fechou, e o negrume era tão absoluto que ela sentiu como se tivesse sido jogada em um poço, sem conseguir distinguir o que era parede e o que era chão. E o silêncio repentino era quase pior do que o barulho da invasão, porque ele apenas amplificava o eco do grunhido abafado de Elias que ainda ressoava em seus ouvidos. O desespero a atingiu com força, e ela levou as mãos ao peito, tentando acalmar o coração que parecia querer pular pela garganta. E a primeira, a única pergunta que rodava em sua mente era se Elias estava vivo ou morto, se aquele desconhecido que lhe havia oferecido a chance de lutar acabara de se sacrificar por ela,
e a consciência de estar sozinha novamente, sem saber para onde ir, transformou o medo em uma fúria fria e determinada. Ela estendeu os braços e começou a tatear o caminho na escuridão úmida, sentindo a rugosidade das paredes de pedra que pareciam ter séculos de existência, e ela mal conseguia respirar, sabendo que cada centímetro que ela avançava a afastava da única pessoa que poderia confirmar a direção certa. E para piorar, o esforço para fechar a porta havia sido tão violento que ela não conseguia mais ouvir nada do que acontecia na sala de estar, se era um confronto ou apenas a família do marido recolhendo os vestígios. Maria começou a caminhar, tropeçando em degraus irregulares, que indicavam que o caminho descia em espiral, e o instinto de mãe foi o único farol a guiá-la, porque ela precisava chegar ao final daquele túnel, precisava sair dali. Não importava o quanto Elias pudesse ser sombrio ou misterioso, se ele havia planejado aquela rota de fuga, era a única esperança que ela tinha para garantir que seu filho estivesse seguro. O túnel era estreito, forçando Maria a caminhar de lado em certos pontos, e a cada passo a sujeira e a umidade aumentavam, mas ela não ousava parar, porque a imagem do vulto que invadiu o apartamento ainda estava gravada em sua mente, e ela sabia que aqueles não eram simples bandidos. Eram agentes da escuridão, pessoas pagas para silenciar testemunhas e que não teriam a menor hesitação em acabar com a vida dela. Enquanto avançava, o peso da traição da família de seu falecido marido se tornava insuportável, porque eles não apenas a deixaram na miséria, mas agora estavam ativamente tentando matá-la para proteger a fachada de riqueza e poder construída sobre crimes. E essa realização fez com que a lealdade que ela sentira por anos se dissolvesse completamente, restando apenas um desejo ardente de vingança e justiça. A escuridão era total. Maria não via a própria mão à frente do rosto, e por um momento ela pensou em gritar, em pedir ajuda, mas o medo de denunciar sua posição a paralisou, e foi, nesse ponto da fuga desesperada, no meio do nada, dependendo da boa-fé de um desconhecido, que ela percebeu que essa história precisava ser contada até o fim. Então, se você também está grudado nessa irmã, não deixe de se inscrever no Corações do Passado e ativar o sininho para acompanhar a continuação eletrizante dessa jornada. De repente, enquanto sua mão deslizava pela parede, ela sentiu uma interrupção na superfície, fria, e era um pedaço de tecido grosso, uma ponta solta que indicava que talvez Elias tivesse conseguido passar por ali e, na pressa, tivesse deixado uma marca. Mas o toque na parede seguinte revelou que o tecido não estava preso, e sim estava pendurado em um pequeno gancho de metal fixado na rocha. Maria puxou o tecido e percebeu que era uma tira de lona, resistente e longa. E, ao segurar a ponta, ela notou que havia algo amarrado ali. Um objeto pequeno e pesado que não era uma arma, mas sim uma lanterna de emergência. E a sensação de que Elias havia premeditado aquela fuga e deixado o equipamento de emergência a confortou e, ao mesmo tempo, a aterrorizou. Com o clique da lanterna, um feixe fraco, mas vital, cortou a escuridão, revelando que a passagem estava se estreitando rapidamente e levava a uma escada íngreme de ferro que parecia subir para o infinito, e o tempo era inimigo. Ela não podia mais se dar ao luxo de hesitar. Então Maria começou a subir a escada enferrujada, rezando para que ela a levasse para fora daquele inferno subterrâneo. A subida foi dolorosa e longa, e quando Maria finalmente alcançou o topo, ela encontrou uma pesada tampa de metal, que parecia ser a saída. E ela empurrou com toda a força que lhe restava, e com um gemido de metal raspando contra o cimento, a tampa se moveu apenas o suficiente para Maria espiar, por uma fresta estreita, revelando a claridade da noite e o som abafado de sirenes distantes. O alívio durou apenas um instante, porque assim que ela se preparou para forçar a saída e correr,
Ela ouviu passos rápidos vindo de fora, e a voz seca e autoritária de um homem soou perigosamente perto da tampa de metal onde ela estava escondida. E o que ele disse fez o sangue de Maria gelar. Estamos no beco. Parece que ele deu o fora, mas a moça levou a trilha. A família quer o documento e a cabeça dela agora. O som daquela voz, seca e cheia de ameaça, ecoou dentro do espaço pequeno onde Maria estava, e ela sentiu que seu coração bateria tão forte que o ruído acabaria por denunciá-la para os homens, que estavam a poucos metros da tampa de metal. E a frase, a família quer o documento, e a cabeça dela agora era mais do que uma ameaça. Era a confirmação final de que não. Havia redenção, de que a indiferença de seus parentes não era apenas frieza, mas sim uma sentença de morte imposta por aqueles que um dia juraram protegê-la. Ela estava paralisada, sentindo o cheiro de gasolina e lixo que vinha da rua através da pequena abertura, e o medo de ser descoberta era tão sufocante que Maria mal conseguia respirar. Mas a urgência da situação forçava-a a se concentrar, e ela usou toda a sua vontade para acalmar os tremores em suas mãos, enquanto tentava espiar pela fresta estreita, observando o beco escuro onde estava aprisionada. Lá fora, a luz fraca de um poste quebrado banhava dois homens altos e robustos, vestindo roupas escuras e falando em códigos apressados sobre o fracasso da invasão ao apartamento e sobre a importância de recuperarem a prova que Maria guardava, o tal documento que incriminava toda a rede de crimes construída pela família de seu falecido marido. O homem que falara primeiro pegou um rádio e começou a reportar o status, dizendo que a área estava limpa, mas que havia indícios de uma rota de fuga que levava aos túneis de drenagem. E a menção aos túneis fez Maria se encolher ainda mais, pois ela sabia que eles estavam prestes a descobrir a entrada, de onde ela havia acabado de emergir, e não havia tempo para um plano elaborado. Enquanto Maria esperava pelo momento certo de agir, ela ouviu o segundo homem, com uma voz mais grave, comentar que Elias era um fantasma difícil de rastrear, e a menção do nome dele fez a adrenalina de Maria disparar, porque era a prova de que Elias não era um deles, mas sim um inimigo conhecido, que estava agindo contra a mesma família que a queria morta. E talvez essa fosse a única garantia de que sua confiança no desconhecido havia sido bem depositada. O primeiro homem guardou o rádio e disse ao parceiro que eles deveriam inspecionar o canto do beco, e esse foi o instante preciso que Maria precisava, pois eles se viraram e deram alguns passos, e com um rugido de esforço e desespero, Maria empurrou a pesada tampa de metal com toda a sua força, e o som do ferro batendo no cimento parecia um trovão no silêncio da noite, chamando a atenção dos dois bandidos. Não havia mais esconderijo, e Maria saltou do buraco sujo, cambaleando levemente ao sentir o chão firme sob seus pés. E ela não pensou, apenas correu, ignorando a dor nos joelhos e o peso do filho nos braços, enquanto o grito raivoso de um dos capangas explodia atrás dela, seguido pelos sons estrondosos de passos rápidos em sua direção, e a caçada estava oficialmente aberta. Ela correu em direção à luz fraca do poste quebrado, que indicava a saída daquele beco de serviço, e a cada passo Maria sentia que estava prestes a cair. Mas a imagem do bebê seguro e o desejo de vingança a impulsionavam, e ela precisava sumir da vista deles. Precisava se misturar à noite e desaparecer como o próprio Elias. Se você está sentindo o coração acelerar junto com a fuga desesperada de Maria, não perca o fio dessa meada e se inscreva no Corações do Passado, porque o que vem a seguir vai definir se Maria conseguirá finalmente se livrar das garras dessa família cruel, ou se o desprezo deles vai selar o destino dela e do pequeno José. Os capangas eram rápidos, e Maria podia ouvir a respiração ofegante deles muito perto,
e o que parecia ser uma fuga de sucesso rapidamente se transformou em uma corrida por sua vida através de um labirinto de lixo e paredes sujas. E ela não se lembrava de ter sentido tanto medo e tanta determinação ao mesmo tempo em toda a sua vida, pois a morte parecia flertar com ela em cada esquina. Ela virou bruscamente em um corredor estreito que levava para trás de um galpão abandonado, esperando despistá-los momentaneamente. E ao sair do beco escuro, para uma rua um pouco mais aberta, Maria olhou para os lados procurando um refúgio, mas o que ela viu fez o ar faltar em seus pulmões e a fez parar abruptamente em meio à corrida. Ali, no final da rua, um carro preto e discreto estava parado com o motor ligado, e a porta do passageiro estava aberta, convidando-a para entrar. E por um milésimo de segundo, Maria sentiu um alívio avassalador, pensando que Elias finalmente havia retornado para buscá-los. Mas ao olhar através do vidro escuro do motorista, ela não conseguiu distinguir o rosto, e um calafrio percorreu sua espinha, porque ela não sabia se aquela era a salvação que tanto esperava, ou se Elias a havia levado direto para o abraço fatal de uma nova e mais perigosa emboscada. O coração de Maria batia tão forte contra suas costelas que ela achou que o som alertaria os capangas que vinham logo atrás. E a visão daquele carro preto e ameaçador, com a porta convidativamente aberta, a paralisou no meio do asfalto sujo, dividida entre o desespero de ser pega e o pavor de entrar em uma nova jaula, uma armadilha que talvez fosse a última que ela veria na vida. Ela não tinha um segundo sequer para fazer uma análise racional, pois o som dos sapatos batendo no cimento, cada vez mais próximos, era um ultimato que exigia uma decisão imediata, e ela sabia que se ficasse ali, seria capturada, e o pequeno José pagaria por sua ousadia. Ainda cambaleando da corrida e do choque, Maria apertou o bebê contra o peito e fixou o olhar no vidro escuro do motorista, tentando decifrar a sombra que estava lá dentro e o medo de que aquele veículo fosse uma oferta da própria família, uma tentativa cruel de prendê-la novamente após a fuga, era quase insuportável. Mas o abandono brutal que ela havia sofrido a lembrava de que o perigo conhecido de sua família já havia provado ser letal, e talvez o perigo desconhecido daquele carro oferecesse pelo menos uma chance mínima de sobrevivência. A figura do motorista, envolta em escuridão, moveu-se minimamente, um gesto quase imperceptível, mas que para Maria soou como um comando, e a cabeça dele inclinou-se rapidamente, um aceno que parecia apressá-la, uma urgência muda, que cortava a noite e gritava para ela não hesitar. Mas mesmo essa urgência não revelava se ele era amigo ou inimigo. Apenas que o tempo dela havia chegado ao fim e ela precisava fazer o seu lance. O grito raivoso dos capangas ecoou alto enquanto eles dobravam o canto do galpão abandonado, e a visão deles, a apenas alguns metros de distância, correndo com a fúria de quem havia sido humilhado, fez o terror de Maria se transformar em adrenalina pura, e naquele instante crucial, a mulher desprezada percebeu que não importava quem estivesse naquele carro, pois entrar era a única jogada restante para afastar o destino que a família havia traçado para ela. Com um último fôlego de coragem forçada, Maria impulsionou-se para a frente, um borrão de desespero e maternidade, correndo os poucos metros que a separavam do carro preto, e seus joelhos protestavam a cada passo. Mas o peso da criança em seus braços era um lembrete constante de que ela não estava correndo apenas por si, mas pela chance de uma vida para José, longe da escuridão e da crueldade daquela linhagem familiar. Os capangas perceberam a intenção dela e o som de um deles gritando para o parceiro que ela não podia entrar naquele carro era quase tão assustador quanto o som dos seus passos que ganhavam terreno. E Maria não olhou para trás.
concentrando-se apenas na borda da porta aberta que prometia uma fronteira entre a vida que ela estava deixando e o futuro incerto que estava prestes a abraçar. Ela não entrou graciosamente, mas se atirou para dentro, a mochila caindo no chão do veículo e seu corpo sendo arremessado no banco do passageiro com uma violência que a deixou momentaneamente sem ar. Mas a prioridade era a segurança de José, que permaneceu seguro em seu colo, protegido pelo corpo da mãe que agia por puro instinto animal de preservação. Antes que Maria pudesse sequer fechar a porta ou reorganizar seus pensamentos em meio ao caos, a mão invisível do motorista a puxou com força, e o som metálico da porta batendo ecoou no beco no exato momento em que o motor rugiu e os pneus cantaram no asfalto, e o carro disparou pela rua escura em uma velocidade de tirar o fôlego, deixando para trás a sujeira, os túneis e, esperançosamente, os seus perseguidores. Olhando para trás através do vidro traseiro que agora se afastava rapidamente, Maria viu as silhuetas frustradas dos dois capangas parados na rua, observando impotentes a sua fuga, e um alívio gélido e estranho a inundou. Mas esse sentimento durou pouco, pois ela estava agora à mercê de outro desconhecido. E se você está sentindo essa montanha-russa de emoções junto com Maria, faça o favor de se inscrever agora mesmo no Corações do Passado, para não perder o que acontece a seguir, pois esta história está longe de terminar. Maria virou-se para o motorista, a respiração presa na garganta, e ele estava inteiramente coberto pela escuridão do interior do carro e pela luz fraca dos postes que passavam voando. Mas a única coisa que ela conseguiu distinguir era uma silhueta robusta e uma concentração intensa na estrada, e ela se preparou para confrontá-lo, exigindo saber se ele era Elias ou se era um novo cativeiro. A voz dele, quando finalmente soou, era baixa e firme, com uma aspereza que indicava experiência em situações de alto risco, mas não era a voz que Maria recordava de Elias. E a frase que ele soltou era enigmática e não respondia a nada, apenas confirmando a estranha rede de proteção que o destino havia tecido. O homem que te trouxe até aqui me mandou te tirar daqui e não temos tempo para conversas agora. O coração de Maria pulou. Mais uma vez, confusa e ainda mais assustada, pois aquela frase confirmava a mão de Elias na sua salvação, mas introduzia um terceiro elemento de mistério. E ela não conseguiu se conter, inclinando-se um pouco e sussurrando com urgência: "Diga-me quem é você." O motorista hesitou por um segundo e o carro fez uma curva fechada que jogou o corpo de Maria para o lado, e quando ele finalmente respondeu, ele manteve os olhos na estrada e disse apenas: "Eu sou quem vai te levar para a próxima etapa do seu problema." A adrenalina da fuga começou a se dissipar, deixando Maria com o corpo tremendo e uma vertigem terrível, pois a única certeza que ela tinha há poucos minutos era que aqueles capangas a levariam de volta ao inferno. Mas agora a incerteza era ainda maior, navegando na escuridão ao lado de um homem que se recusava a dar seu nome, mas que se autodenominava um mensageiro do seu problema. E o som da palavra problema ecoou em sua mente como um aviso do destino que ela havia escolhido. Ela tentou novamente perscrutar o motorista na penumbra, buscando algum sinal que confirmasse se ele era um aliado ou se era apenas mais uma peça no xadrez cruel que sua família havia montado, e ele parecia ser todo músculos e determinação, com ombros largos que quase tocavam o teto do carro, e ele dirigia com uma calma assustadora, como se fugir de criminosos fosse apenas mais uma parte de sua rotina diária de trabalho. E Maria sentiu um arrepio gélido ao constatar que ele estava completamente confortável com o perigo. O carro engoliu quilômetros em alta velocidade, e logo as luzes espaçadas da cidade se tornaram uma memória distante no espelho retrovisor. E eles mergulharam em uma escuridão rural, onde apenas o
Farol do carro iluminava a estrada sinuosa à frente e o silêncio era tão opressor que Maria podia ouvir a própria respiração acelerada e os pequenos movimentos de José, que dormia pesado em seu colo, ignorante de todo o drama que estava salvando a sua vida. Naquele momento de extrema vulnerabilidade, Maria abraçou José com mais força, sentindo o calor e o cheiro de inocência do filho como uma âncora em meio à tempestade de dúvidas, e ela sabia que não podia recuar, pois o destino de José era a única coisa que importava. Mas a verdade é que ela estava depositando toda a sua fé nas mãos invisíveis de um homem que a havia traído e agora nas mãos de um completo estranho. Não aguentando mais a tortura do silêncio e da falta de controle, Maria se inclinou para a frente, ignorando o perigo que a cercava, e sua voz, embora baixa, estava carregada de desespero e exigência. Onde estamos indo? Eu preciso saber, por favor, me diga qual é o plano de Elias. E para nós, pois não aguento mais viver na escuridão. O motorista, sem sequer desviar o olhar da estrada, que se estreitava cada vez mais, respondeu com a mesma aspereza de antes, e a sua voz era um comando inquestionável que exigia obediência imediata. O plano de Elias é que você obedeça. Ele não confiaria a mim esta tarefa se fosse para eu ficar conversando. Nós vamos sair do estado, Maria. Lembre-se, quanto menos você souber agora, mais segura você estará depois. A menção de sair do estado fez o estômago de Maria revirar, pois isso significava um exílio forçado, uma ruptura total com a pouca familiaridade que restava em sua vida. E ela observou a densa mata que cercava a estrada, percebendo que eles estavam em uma área completamente isolada, longe de qualquer resquício de civilização. E a pergunta surgiu em sua mente: por que o isolamento? Seria Elias realmente capaz de tirá-la da mira da família, ou estaria ele apenas a levando para um lugar onde ninguém mais pudesse encontrá-la, nem mesmo ela mesma? Tentando entender a dimensão da ameaça, Maria questionou com urgência por que Elias não a havia simplesmente levado à polícia, um local que ofereceria proteção legal, e a resposta do motorista veio carregada de um cinismo sombrio. A polícia não faria nada. Você acha que a família que ele confrontou não tem contatos em todas as esferas do poder? O único lugar seguro para você e o menino é onde eles não podem olhar e onde eles não sabem que você pode estar. Se você está sentindo esse pavor crescendo junto com Maria e quer saber exatamente o que a família dela é capaz de fazer, eu te peço do fundo do coração para não perder o que acontece no próximo bloco, e a única forma de garantir que você vai ver o final desta história é se inscrevendo agora, mesmo no canal Corações do Passado, e ativando o sininho para o YouTube te avisar quando a gente voltar com a conclusão emocionante. O carro diminuiu drasticamente a velocidade, e Maria percebeu que eles haviam deixado a estrada de asfalto e estavam agora trafegando por um caminho de terra batida, cheio de buracos e pedras soltas que faziam o veículo sacudir violentamente, e o cheiro de mato e terra molhada invadiu o interior do carro, sinalizando que a jornada estava chegando ao seu destino temporário, e a ansiedade de Maria atingiu um pico insuportável. Após mais alguns minutos agonizantes, o motorista freou o carro com um solavanco final, e o silêncio que se seguiu à parada do motor era tão denso que parecia esmagar Maria. E ela olhou pela janela, distinguindo apenas a silhueta de uma casa de madeira, simples, mas aparentemente robusta, completamente escondida pela vegetação, e nenhuma outra luz ou sinal de vida podia ser visto. O motorista virou-se ligeiramente e, pela primeira vez, Maria pôde ver a sombra de um sorriso frio em seu rosto, e ele indicou a porta com a cabeça e disse apenas: "É aqui. Você ficará sozinha por enquanto. Elias virá quando for seguro. Meu trabalho termina na porta." E Maria piscou, atordoada.
E quando levantou os olhos para a casa, viu uma única luz acesa na janela de cima e uma figura parada ali, observando o carro, uma figura que ela não reconheceu, mas que lhe causou um medo que superava até mesmo o de sua fuga. Maria sentiu o sangue gelar nas veias, e a visão daquela pessoa, parada na janela superior da casa de madeira, não era de forma alguma reconfortante, mas sim um sinal claro de que ela havia acabado de trocar um tipo de perigo por outro completamente novo. E o motorista, percebendo o pavor que tomava conta de Maria, deu um leve toque de buzina para indicar que não esperaria mais e seu gesto apressado deixava claro que ele tinha pressa em cumprir a sua parte do acordo e desaparecer daquele lugar isolado, antes que a escuridão trouxesse consigo mais testemunhas indesejadas. Com o motor desligado, o único som audível era o estridente zunido dos insetos noturnos e o farfalhar das folhas sob o vento frio da madrugada, e o motorista abriu a porta com um rangido metálico, estendendo a mão para Maria em um gesto que não era de ajuda, mas sim de ordem, e ele reforçou o aviso de Elias com uma seriedade gélida, dizendo que se ela hesitasse por um segundo, o esforço de tirá-la da mira da família poderia ser em vão, e que o perigo ali fora era real e imediato. E a família tinha olhos em todos os lugares. Maria pegou o filho no colo, que dormia um sono pesado e inocente, completamente alheio ao terror que envolvia sua mãe. E a mulher saiu do carro cambaleante, sentindo a terra úmida e fria sob os pés. E o motorista nem sequer esperou que ela se afastasse, dando a partida no motor e fazendo uma manobra brusca, desaparecendo em meio à escuridão da estrada de terra, deixando Maria completamente sozinha no breu, tendo como única referência a silhueta daquela casa estranha e a luz tênue que vinha da janela de cima. Avançando com o coração acelerado e a respiração suspensa, Maria caminhou os poucos metros que a separavam da porta da casa. E antes que pudesse sequer levantar a mão para bater, a porta rangeu e se abriu lentamente. E o vulto que ela havia visto na janela desceu o pequeno lance de escadas internas, revelando um homem de meia idade, com o rosto marcado pela exaustão e pelos anos, vestindo roupas simples e escuras, mas com um par de olhos incrivelmente atentos e frios. O homem não ofereceu um sorriso nem uma palavra de boas-vindas. E o silêncio que se instalou entre eles era tão pesado quanto a noite ao redor. E ele indicou a sala com um aceno da cabeça e disse com uma voz rouca, e sem inflexão que parecia ter sido usada poucas vezes: "Eu sou José. Elias me deixou aqui para garantir a segurança de vocês." O menino parece cansado. José não parecia um salvador, mas sim um carcereiro. E a maneira como ele observava Maria de cima a baixo trazia um calafrio ainda maior do que a indiferença da própria família, pois ali ela estava sob a guarda de um desconhecido, cuja lealdade pertencia inteiramente a Elias, um homem que ela mal conhecia, e essa realidade a atingiu com a força de um soco no estômago. Ela trocara a prisão familiar por um isolamento total, totalmente dependente da palavra de um estranho. Sem dar tempo para que Maria formulasse qualquer pergunta, José começou a estabelecer as regras daquele refúgio forçado, enfatizando que a segurança deles dependia da discrição absoluta, e ele ordenou que a criança não chorasse alto, que Maria só usasse as luzes estritamente necessárias, e que, sob hipótese alguma, eles deveriam se aventurar para fora do perímetro da casa, pois, se alguém os visse, a localização estaria comprometida e a segurança de todos estaria arruinada. Maria sentiu um nó na garganta diante daquela perda completa de controle, percebendo que Elias havia montado uma verdadeira cela para protegê-los, e ela se perguntou novamente o que motivava aquele homem a se arriscar tanto por ela e seu filho. E o mistério por trás da generosidade de Elias apenas aprofundava a sensação de que ela estava presa em
Um jogo cujas regras ela jamais entenderia. E a única coisa certa era que ela não tinha mais para onde ir. Se você está aí do outro lado da tela, ansioso para descobrir o que Elias realmente espera ganhar com esse plano arriscado, e se Maria conseguirá desvendar esse mistério antes que seja tarde demais, não se arrisque a perder o final, pois as reviravoltas estão apenas começando e a única forma de garantirmos que você veja o desfecho dessa história emocionante é se inscrevendo agora mesmo no canal Corações do Passado. José indicou um pequeno quarto no andar de baixo, que era mobiliado com uma cama simples e um armário velho. E Maria deitou o menino, cobrindo-o com a manta, e naquele momento de vulnerabilidade, ela olhou para José, buscando algum sinal de humanidade. Mas ele apenas assentiu com a cabeça e se retirou, voltando para a sala, onde se sentou em uma cadeira de balanço de costas para o quarto, assumindo a posição de sentinela silenciosa. Enquanto o sono não vinha, Maria ficou deitada, ouvindo o ritmo lento e constante da cadeira de balanço de José, e a sua mente trabalhava incessantemente, tentando decifrar se o homem na sala era um anjo da guarda ou um mercenário. E o silêncio da mata, em contraste com o barulho distante e rítmico daquela cadeira, criava uma sinfonia perturbadora de isolamento e vigilância, tornando impossível qualquer sensação de paz. O medo crescia, pois Maria percebia que, embora estivesse segura da família, ela estava completamente à mercê de José e de Elias, e a linha entre proteção e cativeiro parecia cada vez mais tênue a cada minuto que passava naquela casa solitária. E ela não conseguia evitar a ideia terrível de que talvez Elias não fosse seu salvador, mas sim um predador com um plano que superava qualquer ameaça anterior. Ainda acordada, Maria se levantou e olhou pela pequena janela embaçada do quarto, tentando penetrar a escuridão da mata. E foi então que ela viu algo que fez seu corpo enrijecer por completo. Um pequeno e breve brilho de luz vindo da floresta densa, quase como um reflexo metálico ou um flash rápido de uma lanterna que se apagou imediatamente, deixando Maria com o pavor gélido de que eles haviam sido seguidos e que a família desprezada já sabia onde encontrá-los. Maria recuou da janela com a sensação gélida de que o medo tinha se materializado em um ponto de luz, e o coração disparou como um tambor dentro do peito, pois a certeza de que eles haviam sido rastreados era quase mais fácil de aceitar do que a ideia de que ela estava enlouquecendo e vendo coisas, mas a mente dela gritava que aquele brilho metálico tinha sido rápido demais e deliberado demais para ser apenas um reflexo inocente, e a única pessoa que poderia confirmar se ela estava em perigo real era José, o homem que ela temia quase tanto quanto a indiferença cruel de sua própria família. Ela saiu do quarto com passos tão leves que mal pareciam tocar o assoalho de madeira, mas mesmo assim, o rangido fino da tábua sob o peso de seu corpo parecia ecoar pela casa inteira, traindo sua presença, e ela se moveu em direção à sala, onde o som lento e repetitivo da cadeira de balanço era o único indício de que José ainda estava acordado, servindo como a batida de um relógio que marcava o tempo em contagem regressiva para algum evento terrível que ela não conseguia prever. Ao se aproximar da silhueta imponente e imóvel de José, Maria hesitou, pois ele continuava de costas, totalmente alheio à sua presença ou fingindo estar, e ela precisou reunir toda a coragem que lhe restava para quebrar aquele silêncio sufocante, e o nome dele saiu como um sopro rouco, quase inaudível. Mas José parou o movimento da cadeira de balanço instantaneamente, em um silêncio tão abrupto que a fez saltar no lugar, e ele perguntou o que ela queria, sem sequer se virar para encará-la, mantendo a postura de sentinela. Maria engoliu em seco, tentando dar clareza à sua voz para descrever o que tinha visto.
o ponto de luz na escuridão mais densa da mata, a página bizarra. Sensação de que não era um animal, mas sim um flash vindo de algo feito pelo homem. E ela despejou sua aflição em José, perguntando se ele tinha visto ou ouvido algo, ou se ele tinha alguma forma de monitorar o perímetro da casa, pois a incerteza era muito pior do que a confirmação de que o perigo estava à espreita. Depois de um longo momento de silêncio, José finalmente se virou devagar, e o movimento da sua cabeça foi o único que ele fez, revelando um olhar fixo e frio que parecia analisar não a mata, mas sim a sanidade de Maria. E ele questionou com uma voz baixa e dura se ela tinha certeza da localização exata do brilho. E se o flash tinha sido repetitivo, agindo menos como um protetor e mais como um interrogador experiente que buscava a falha na narrativa dela, o que só fez o terror de Maria aumentar. Ela insistiu que era real e perguntou com a voz embargada se Elias realmente tinha previsto a possibilidade de que fossem seguidos, e se a segurança daquele refúgio era de fato inquebrável, pois a ideia de ter trocado o desprezo de sua família por um risco fatal nas mãos de inimigos desconhecidos era esmagadora, e ela jogou a dúvida no ar. Será que o brilho veio de sua família desprezível? Ou será que era um aviso de que Elias tinha inimigos mais perigosos do que ela podia imaginar? José, com a calma que parecia ensaiada, advertiu Maria de que qualquer descuido naquele lugar seria fatal e que ela deveria manter a criança em silêncio absoluto e nunca se aproximar das janelas. E ele disse que o brilho poderia ser um fenômeno natural da floresta, mas que ele estava sempre vigilante. E então ele soltou uma frase cortante que atingiu Maria em cheio. Se alguém souber que vocês estão aqui, Maria, a culpa não será de quem buscou, mas sim de quem permitiu ser visto. Aquele comentário não só a culpava preventivamente por qualquer falha na segurança, como também a fez perceber, com um arrepio de compreensão, que a ameaça de punição se estendia para além dos limites da família, e que José e Elias controlavam aquela prisão voluntária com regras rígidas, onde a sobrevivência dela dependia inteiramente da obediência, e que se algo desse errado, o castigo não viria dos seus parentes, mas sim do seu suposto protetor. Maria começou a juntar as peças do quebra-cabeça, e a dúvida sobre a verdadeira motivação de Elias se solidificou, pois tanto empenho e tanto risco para proteger uma mulher que ele mal conhecia não fazia sentido, a menos que ela fosse uma peça central em um esquema muito maior, e a sensação de que ela era um objeto e não uma pessoa a ser salva cresceu em seu peito, deixando claro que ela não era a beneficiada da generosidade de Elias, mas sim um peão em um jogo de xadrez perigoso. Se você está aí do outro lado da tela, ansioso para desvendar se Elias é um verdadeiro salvador ou um predador com um plano que envolve Maria em algo muito mais sombrio, você não pode correr o risco de perder a conclusão dessa saga angustiante, pois as reviravoltas finais estão apenas começando. E a única maneira de garantirmos que você veja o desfecho dessa história é se inscrevendo agora mesmo no canal Corações do Passado e ativando o sino de notificações. Maria deu as costas para José e voltou para o quarto, mas agora ela estava determinada a desvendar a verdade por conta própria, e ela olhou para o filho, que dormia tranquilo, e prometeu a si mesma que não seria mais um fantoche nas mãos de Elias, e ela retornou à pequena janela embaçada, tentando penetrar a escuridão, e o brilho não estava mais lá, mas algo mais a incomodou profundamente, um cheiro fraco de fumaça, trazido pela brisa úmida da floresta, que definitivamente não existia quando ela chegou. Aquele cheiro tênue,
quase um rastro de combustão que flutuava no ar gelado da noite. Era a prova irrefutável de que havia atividade humana muito próxima, e Maria sentiu o pavor gélido subir pela espinha, pois, se alguém estava fazendo uma fogueira ou acendendo um cigarro naquelas profundezas, era porque estava esperando, e ela se perguntou se o fogo estava sinalizando a localização dela para seus perseguidores, ou se era um aviso de que a paciência de quem o seguia havia se esgotado e que a ameaça estava finalmente prestes a sair das sombras. O cheiro de fumaça não era só um sinal. Era uma certeza gelada que se instalava nos ossos de Maria, dissipando qualquer vestígio de esperança de que aquele local fosse o refúgio seguro que Elias tinha prometido com tanta convicção, e a ideia de que José poderia estar ali na função de carcereiro e não de protetor ganhava uma força assustadora, fazendo-a compreender que a ameaça não estava apenas vindo de longe na escuridão, mas poderia estar sendo cultivada ali mesmo, sob o mesmo teto, debaixo da vigilância implacável daquele homem calado. Maria abraçou o filho com uma força desesperada e, nesse instante, a fragilidade que a tinha acompanhado durante os dias de desespero deu lugar a uma fúria silenciosa, a determinação inabalável de uma mãe que se recusa a ser um sacrifício em um jogo que ela não entende. E ela se levantou, limpando as lágrimas que ousavam escorrer, prometendo a si mesma que, se fosse para morrer ali, não seria sem lutar e sem expor a verdadeira face daquele homem que a vigiava e daquele que se intitulava seu Salvador. A primeira coisa que ela fez foi inspecionar o quarto minúsculo, mas não procurando por armas, e sim por rotas de fuga ou por qualquer objeto que pudesse servir de ferramenta ou distração. E ela notou que as tábuas do chão eram antigas e rangiam com cada passo, o que significava que, se ela tentasse se mover enquanto José estivesse acordado, ele a ouviria imediatamente. E a janela era muito pequena e estava trancada por dentro com parafusos enferrujados que pareciam ter sido colocados ali muito tempo atrás, garantindo que não se abriria nem por força e nem por delicadeza. Ela então se encostou cuidadosamente na porta de madeira que separava seu quarto do cômodo principal, onde José deveria estar, e forçou a audição, tentando captar qualquer ruído que indicasse a posição e o estado de alerta dele. E o silêncio era quase total, pesado, interrompido apenas pelo estalar ocasional da madeira da cabana se ajustando ao frio da noite, um silêncio muito mais perturbador do que qualquer barulho, pois a quietude de José parecia ensaiada, como a de um predador que espera o momento certo para o bote. E a dúvida martelava em sua cabeça. Ele estaria dormindo profundamente ou estaria acordado, esperando o movimento dela. Naquele momento de extrema tensão, Maria relembrou as palavras de Elias, que lhe garantiu a segurança inquebrável daquele refúgio, e ela se perguntava se toda aquela arquitetura de proteção não era, na verdade, uma prisão sofisticada, projetada não para mantê-la a salvo do mundo, mas para mantê-la dentro e sob controle de Elias, e a percepção de que ela poderia ter trocado uma vida de desprezo pela sua família por uma morte planejada, nas mãos de um desconhecido, foi um golpe no estômago, tirando seu ar e quase a fazendo cair de joelhos. O desespero de estar presa e monitorada a centenas de quilômetros de qualquer ajuda, em um lugar onde o único ser humano que deveria protegê-la a olhava com desconfiança, era quase insuportável, e ela sentiu a dor do abandono se misturar ao terror da armadilha, e a imagem de sua família, fria e indiferente, retornou. E ela se deu conta de que o mal que eles lhe causaram era emocional, lento e sufocante, mas o mal que Elias podia lhe oferecer era rápido, letal, e estava ali,
a poucos metros de distância, respirando o mesmo ar úmido da floresta. Se a angústia de Maria em saber se o homem que a salvou é, na verdade, o seu maior inimigo, está te prendendo na cadeira, e você não quer perder o desenrolar final dessa teia de engano, a única coisa que você precisa fazer agora mesmo é apertar o botão de se inscrever no canal Corações do Passado e ativar o sino, porque o desfecho está próximo e a verdade sobre Elias será revelada nas próximas horas. E você não pode correr o risco de ficar de fora deste momento. Com a determinação renovada, Maria retornou à porta e começou a procurar algo mais tangível, algo que José pudesse ter deixado cair ou escondido, e ela sabia que o carcereiro precisava da chave da porta de entrada principal para trancá-los de vez, e ela tateou o chão e as bordas dos móveis rústicos no quarto ao lado através da fresta, buscando o metal frio, de uma chave mestra ou de um canivete, qualquer objeto que pudesse desarmar o sistema de segurança. A mão de Maria deslizou sob o tapete da entrada, um tecido grosso e úmido que parecia esconder muito mais do que sujeira, e em vez do anel de chaves que ela esperava encontrar, seus dedos encontraram um objeto pequeno, retangular e liso, e ela puxou com cuidado, sentindo o coração disparar, e era um isqueiro de metal, do tipo industrial, forte, com as marcas de uso intensivo, e ela o reconheceu imediatamente como o aparelho que José usava para acender pequenos gravetos quando estava preparando o café da manhã. A descoberta do isqueiro era muito mais grave do que encontrar uma chave, pois se José tinha acendido algo com ele recentemente, isso provava que ele era o responsável pela fumaça que Maria tinha sentido, e se ele estava usando fogo, ele estava se comunicando ou sinalizando com o exterior, e a dúvida a consumiu. Estaria ele sinalizando para os inimigos de Elias que ela estava ali, ou estaria ele alertando os capangas do próprio Elias que a prisioneira estava se tornando um problema? No exato instante em que a implicação do isqueiro atingiu Maria com força total, o silêncio da noite foi quebrado, e não era o som de uma brisa, mas um ruído inconfundível, o peso de um corpo humano sobre o solo da floresta e o som seco de um galho sendo pisado e quebrando muito perto, e Maria congelou, apertando o isqueiro na mão, o pavor lhe tirando o ar e as pernas. Eram passos lentos e cautelosos, que se aproximavam da cabana, e não parecia ser o andar de José, que ela conhecia pelos rangidos no chão, e o terror se tornou absoluto, e Maria se arrastou até a janelinha e forçou a visão através da sujeira do vidro, e ela não viu o brilho misterioso nem a fumaça, mas viu, bem rente à parede da cabana, uma sombra escura e alongada se movendo, uma silhueta que parecia maior e mais imponente do que o vigilante, deixando Maria paralisada com a certeza de que a ameaça tinha finalmente chegado, e ela não estava apenas sendo procurada por sua família, mas sim cercada por predadores desconhecidos. O terror da sombra se movendo do lado de fora era tão intenso que Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, mas a adrenalina, misturada com a raiva do abandono, a impulsionou para uma ação desesperada, e ela percebeu que aquele isqueiro de metal, deixado ali por José, não era apenas a prova de um plano, mas poderia ser sua única ferramenta para reverter a situação. E num movimento brusco e ensaiado, ela pegou um pedaço de tecido velho que cobria a mesa rústica, dobrou-o rapidamente e acionou o isqueiro, criando uma chama alta e repentina que iluminou o interior da cabana como um farol de perigo. Ela jogou o pano em chamas no centro da sala e o fogo, embora pequeno, projetou sombras dançantes e ameaçadoras nas paredes de madeira, e o efeito foi imediato, pois os passos
Do lado de fora pararam abruptamente, e Maria ouviu um ruído abafado, como se o invasor tivesse se chocado contra a parede ao ser pego de surpresa pela explosão de luz. E ela sabia que estava jogando com fogo, literalmente. Mas era a única chance de mostrar que não estava indefesa. O silêncio tenso durou apenas um instante, sendo rompido por um som brutal e violento, e a porta de entrada da cabana, já enfraquecida pela umidade e pelo tempo, tremeu inteira sob o impacto de um chute poderoso desferido pelo lado de fora. E Maria cambaleou para trás, sabendo que a barricada improvisada não aguentaria um segundo ataque. E ela fechou os olhos, esperando pelo pior, quando, de repente, ouviu um ruído diferente, não de invasão, mas de socorro. Era Elias, chegando em disparada pela floresta, correndo em uma velocidade que ela nunca tinha visto antes. E o ranger alto da porta sendo forçada foi abafado pelo grito de Elias, que parecia estar se engalfinhando com alguém no lado de fora, numa luta corporal pesada e ríspida. E Maria ouviu o som de metal caindo e um gemido gutural de dor que não era de Elias, mas sim do invasor que tentava arrombar a porta. Elias, ofegante, irrompeu na cabana com uma pistola de caça nas mãos, o rosto sujo de terra e o olhar fixo na porta, e ele nem sequer olhou para Maria ou para o pequeno fogo que ela havia acendido, pois seu foco estava inteiramente no perigo iminente. E ele gesticulou para que ela se escondesse atrás de uma pilastra de madeira, e antes que ela pudesse sequer questioná-lo, um homem grande e barbudo, de feições duras e roupas militares, foi atirado para dentro da cabana, cambaleando e segurando o braço machucado. Naquele instante de caos e confronto, a verdade, que parecia enterrada há meses de desconfiança, começou a emergir. E Elias, apontando a arma para o invasor que Maria não conhecia, mas que parecia ter vindo de algum lugar muito perigoso, gritou, com a voz rouca pela tensão, que ela estava sob proteção legal e que aquele homem deveria recuar. E Maria entendeu que aquele homem barbudo não era um capanga de Elias, mas sim alguém que a estava caçando ativamente. O homem, cuspindo no chão, gritou que ele havia sido contratado pelos irmãos dela para resolver a situação da herança de uma vez por todas, e que não havia proteção legal que valesse naquele fim de mundo. E Elias, mantendo a postura firme, explicou rapidamente a Maria que José, o velho vigilante, não estava a vigiando para prendê-la, mas sim sinalizando com o isqueiro para ele, Elias, avisando que os caçadores estavam se aproximando do perímetro e que o plano tinha sido sempre mantê-la segura, longe das garras da própria família. O peso da revelação atingiu Maria como um golpe físico, e ela percebeu que toda a sua paranoia, embora justificada pelo histórico nebuloso de Elias, a fez duvidar da única pessoa que realmente estava disposta a arriscar a vida por ela e seus irmãos, aqueles de quem ela esperava um ombro amigo no momento de maior fragilidade. Não só a desprezaram, como também tentaram eliminá-la para ficar com a parte dela na herança, transformando-a em alvo de matadores de aluguel. Elias desarmou o invasor com um movimento rápido e o amarrou, e só então se virou para Maria, tirando o suor do rosto, e em seus olhos havia exaustão, mas também um alívio genuíno por ela estar inteira, e ele não a repreendeu pela desconfiança ou pelo fogo, mas apenas confirmou o que ela já sabia no fundo do coração. Ele não era seu inimigo, e sim um velho amigo de seu falecido pai, um advogado especializado em proteção de testemunhas, que havia prometido zelar por ela em caso de qualquer problema familiar. O desconhecido, que ela temeu ser seu algoz, era, na verdade, o anjo da guarda que o destino havia lhe enviado quando todos os laços de sangue foram rompidos e o alívio invadiu Maria, substituindo o terror por uma gratidão imensa. E ela finalmente entendeu que, às vezes,
A confiança precisa ser depositada em quem não tem o mesmo sangue, mas sim a mesma integridade, pois a lealdade de um amigo pode ser muito mais forte que o egoísmo de uma família. E agora que a poeira baixou e a verdade de Elias foi revelada, Maria está finalmente segura para começar a sua jornada de volta à civilização, onde enfrentará seus irmãos na justiça, armada com a verdade. E se você chegou até este momento, mergulhando de cabeça em toda a angústia e reviravolta dessa história emocionante, não perca a chance de acompanhar as próximas narrativas que transformam vidas, e para isso você precisa apertar o botão de se inscrever no canal Corações do Passado e ativar o sino, para que você nunca perca o final de uma história. Maria e Elias deixaram a cabana antes do amanhecer, deixando o mercenário amarrado para a chegada das autoridades que Elias havia acionado dias antes. E ao olhar para trás e ver a fumaça subindo pela chaminé, Maria soube que o pesadelo da solidão e do desprezo havia chegado ao fim, mas a verdadeira luta estava apenas começando. E ela tinha a certeza de que a dor de ser desprezada pela família a levou a confiar em um estranho, uma escolha perigosa que, por ironia do destino, foi a única que salvou sua vida, provando que o alívio veio sim do desconhecido. E o novo problema era apenas um desafio que ela estava pronta para enfrentar.